Olá pessoal, obrigado pela sua presença. Vamos lá, meus amigos. A gente está falando da decisão de mérito. Já falei ali da eficácia subjetiva, a quem vincula. Não vincula a capacidade de adição de normas, como eu já falei para vocês. Não vincula o plenário do STF. Agora, toda a administração pública, mesmo que seja ali realizada como atividade atípica dos poderes, e toda a atividade judicante do Poder Judiciário, salvo o plenário o plenário do STF, esses estão vinculados. Vamos lá. Ainda de eficácia subjetiva agora para a ADPF. Cuidado. Artigo 10, parágrafo 3º da lei da ADPF vai falar que a eficácia é também contra todos, vinculantes a todos os órgãos do poder público. Assim, o STF entende que mesmo com a redação diferente do artigo 10, a lei do que está no artigo 102 da Constituição Federal, aplica-se exatamente a mesma regra. Professor, o que é que faltou aqui? Faltou ser vinculante aos órgãos do Poder Judiciário, mas se aplica também o mesmo raciocínio. Além do mais, pessoal, eficácia agora objetiva. O que é que vincula, professor? Quanto ao dispositivo, é erga omnes e vinculante. Agora, meus amigos, temos que ter cuidado com a fundamentação. Professor, a fundamentação, ela também é vinculante erga omnes? Não, nossa doutrina entende que o efeito é apenas vinculante à administração pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário. Por quê, professor? E aí a gente precisa dar uma breve analisada na chamada teoria da transcendência dos motivos, ou seja, o efeito transcendente dos efeitos determinantes, apenas afetando a ratio decidendi, razões que se retiradas da fundamentação levariam a um resultado diverso. Professor, o que é isso? Vamos lá. Às vezes, quando a gente está fundamentando uma decisão, a gente traz outras circunstâncias. Vamos lá. No caso da vaquejada que eu já falei para vocês. Olha, a vaquejada ela é inconstitucional porque ofenderia a Constituição no que tange a vedação aos maus-tratos. Lá na frente, aí coloca assim, olha, inclusive, existem estudos que vão falar que a violência cometida contra os animais poderiam servir de desculpa para o cometimento de violência contra outros seres humanos. Então, vamos supor que isso foi um voto de um dos ministros, que é da maioria, ok. Professor, essa visão de que esportes com animais aumentam a violência contra os seres humanos poderia ser utilizado, por exemplo, para proibir o rodeio. E aí, professor? E aí, eu posso pegar esse argumento que foi utilizado com a ADI, que foi considerada, que considerou inconstitucional a norma, para aplicar a outro esporte? Eu vou vincular a outras decisões? Meus amigos, não. Eu só posso dizer que vincula as decisões aquelas situações que, de fato, foram importantes para o julgamento. Se um ministro só, mesmo que da maioria, traz esse argumento, mas não há um argumento importante para os outros votos, eu não posso falar que esse fato vincula, que essa linha de raciocínio vincula, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado, dê uma olhadinha aí na doutrina que vocês estão seguindo sobre a teoria da transcendência dos motivos ou teoria dos efeitos determinantes, tá bom? Professor, e por que não vincula a erga omnes? Pessoal, porque é o seguinte, se eu tenho uma decisão, olha, voltando para a vaquejada, já mudou, pelo amor de Deus, eu estou dando só um exemplo de um ADI que eu acompanhei de perto. E aí, professor? Se tem lá uma decisão, olha, a vaquejada é inconstitucional para todo mundo. Agora, os motivos que levaram a vaquejada a ser inconstitucional não se aplicam a todos os esportes com animais, tá bom? É isso que eu estou tentando tratar com vocês. Então,
o argumento utilizado não vai vedar a população de fazer outras atividades semelhantes. É isso que eu quero dizer que não é erga omnes. E quando eu digo que é vinculante, cuidado, só vai ser vinculante para os outros órgãos do Poder Judiciário e da administração pública aqueles argumentos que de fato são imprescindíveis ao resultado final da decisão. Tá legal? Para frente. Além disso, pessoal, eficácia temporal. O STF entende que o ato normativo declarado inconstitucional de um ato, ele é nulo. É a diferença entre o nulo, anulável e inexistente. Peço que dê uma olhadinha nesse sentido lá nas aulas também sobre as leis de introdução ao Código Brasileiro. E aí, professor? E aí que é o seguinte, se o fato é nulo, ele é nulo de origem. E eu volto até o marco inicial onde ele chegou, onde ele começou a produzir efeitos. E aí nós temos a regra de uma eficácia ex tunc. Falei já no bloco 1, é diferente na liminar, né? Liminar é daqui para frente, a gente suspende os julgamentos, a gente suspende a aplicação, mas daqui para frente. Porque eu não sei se é nula, eu ainda vou descobrir isso. Mas quando eu declaro a nulidade da norma, eu tenho que retroagir e, via de regra, como se ela não tivesse produzido efeitos. Contudo, meus amigos, tenhamos bastante cuidado. Por quê? Na intenção de evitar insegurança jurídica, na intenção de evitar prejuízos para os nossos cidadãos, o STF entende ser possível a chamada modulação temporal de efeitos, inclusive no que tange a eficácia ser apenas ex nunc. Olha, o Poder Legislativo fez isso, ou o Poder Executivo trouxe essa medida provisória, isso é inconstitucional, a gente descobriu, mas teve muita coisa que já foi fato jurídico perfeito sob a égide daquilo. Se a gente determinar que era inválido, ia ter uma série de prejuízos. E aí, meus amigos, essa insegurança jurídica no nosso país, convenhamos, é um dos maiores entraves ao nosso desenvolvimento enquanto nação. Muita gente não tem coragem de investir no nosso país porque não sabe qual vai ser a decisão do STF amanhã sobre um assunto que ele decidiu ontem. Então, a gente tem que ter cuidado. Afastar sempre que possível as inseguranças jurídicas. Nesse sentido, é possível a escolha pelo ex nunc daqui para frente, da minha decisão em diante, ou da liminar que eu concedi, se foi mantida, em diante, pode ser. Como também, meus amigos, lembra daquela que eu falei para vocês da inconstitucionalidade progressiva? Não deixa de ser uma inconstitucionalidade com efeito para o futuro. Então, olha, essa lei é inconstitucional, mas se agora eu retirá-la do sistema, o prejuízo vai ser tão grande que não vale a pena. Então, eu vou dar um prazo. Olha, Poder Legislativo, você tem 2 anos aí para editar uma norma para colocar nesse lugar, para tampar o buraco, porque se eu tiro essa norma todinha, o prejuízo vai ser bem maior. Então, vamos imaginar que tem um novo Código de Processo Penal, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário vai lá e declara a inconstitucionalidade e a gente fica sem Código de Processo Penal? Ou processos que estão correndo ficam ali na insegurança jurídica? Opa, peraí, eu vou dar 2 anos para você, faz uma lei nova, porque daqui a 2 anos essa norma vai ser inconstitucional. Tá bom? Ou então, também aquela inconstitucionalidade progressiva, falei lá do MP, se tem função, prerrogativa ou não de fazer a defesa dos hipossuficientes, e o STF disse, enquanto não houver defensorias públicas bem estruturadas em todos os lugares do país, para evitar o prejuízo do acesso à justiça, se tolher o direito de acesso à justiça, você, MP, continua válido, continua aplicando a Lei 10.060 de 1950. Além do mais, requisitos para modulação de efeitos. Pessoal, como eu estou diante de uma excepcionalidade, eu preciso de um quórum qualificado de 2/3 dos membros. Então, no STF, professor, são 2/3 quanto 11 dividido por 3, nós vamos ter 6 e uns quebrados, o primeiro número acima disso,
são 7 ministros para tomar essa decisão. É claro, se tiver alguém impedido, que não pôde participar daquela decisão, o quórum vai ser diferenciado, vai ser 2/3 daqueles que puderam participar do julgamento, tá bom? Razões, pessoal. Além do mais, tem que ser por motivo de segurança jurídica ou, então não necessariamente os dois, de interesse social relevante, tá bom? Se não tiver presente esses requisitos, não há que se falar em modulação de efeitos. No próximo bloco, a gente fala sobre algumas das técnicas de decisão e, meus amigos, já no bloco 4 a gente inicia o controle difuso, então não perde nenhum bloco da nossa aula. Espero vocês.